Olá! Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse nosso podcast, ou se vai estar ouvindo o podcast. O que eu sei, o que eu tenho certeza, é que a gente vai fruir de momentos deliciosos, juntas. Porque juntas somos mais fortes, juntas somos mais potentes, juntas a gente transforma um mundo. E a gente vai compartilhar aqui aprendizados, incentivos, ou simplesmente fruir da companhia uma das outras, né? Seja muito bem-vinda ao podcast da ADF. Começamos! Gente, esse é o primeiro podcast, e eu tô usando essa palavra primeiro para fazer causa, como a gente gosta de falar no nosso budismo. Porque imagina a gente substituída aqui pelos representantes dos sêniors, ou da DJ, Olha, né? Ou da DE. Eu acho que a gente precisa deixar esse espaço aberto essa causa mesmo. feita, né? E que responsabilidade é nossa, né? Ser o primeiro. Não é? Sucesso, vamos lá. Vai ser só sucesso, gente. E é isso. Nós somos mulheres guerreiras budistas, do budismo de Nichiren Daishonin. E a gente gosta de chamar também no japonês, então a gente se chama de Fujimbo, que é como seria no Japão, né? A gente está aqui, entre essas Fujimbos maravilhosas, e com a presença da Cássia Damasceno, Sim. que é Bodhisattva artista, que é coordenadora do DEPARTE da Subsul do Paraná e que é vice-responsável de distrito do Distrito Centro Cívico. Nossa! A gente está também com a Janaína, Olá. que é responsável da comunidade Tiradentes. E com a Sabrina Koguta, nossa DF mais nova, nossa Fujimbo poderosa, que entrou... Saveirinho. Já tem quanto tempo? Ai, eu acho que uns 2 anos já. Já deu 2 Tudo anos. isso, né? Será? Ai, mas é que a gente vem de uma época... Eu me formei bem no meio da pandemia, né? Então, é uma baby dance. Tô aprendendo ainda como é que é esse negócio de dance. A Sá é responsável também de comunidade, da comunidade Centro Cívico, gente. E eu sou Marcele Tartas, também sou vice-responsável de comunidade e sou vice-coordenadora do Departamento de Artistas da Subsul do Paraná. Somos todas da Subsul Paraná, né, gente? E a gente vai falar sobre a DF. Mas antes, deixa eu colocar uma pimentinha aqui. É que a gente vai ter uma convidada super especial, que vai ler pra gente a mensagem de Sensei e vai trazer os incentivos. Eu fosse você, não dava esse mole, não. Quer pegar uma água? Vai agora. Mas volta, rapidinho. Né, meninas? Ela é forte, mas chora de vez em quando. É sensível, guerreira. Tem TPM, climatério. Tem crise de riso também. Tem paixão. Tem muito fôlego, mas às vezes cria grandes expectativas. E se frustra. Sente dor, mas aproveita essa dor como veneno que transforma em remédio para crescer. E vive diariamente a sua transformação, a sua revolução humana. Ela é a DF. Ou em japonês, como a gente adora, a Fujimbo. Nossa, até arrepiei aqui. Gente, olha só pra esclarecer, a gente não tá de luto, tá? A gente é elegante, só sim. Isso. É nosso uniforme. É nosso uniforme. Ninguém combinou, mas eu todo mundo de preto. Gente, vocês concordam com esse texto? O que significa ser DF? Cada uma tem uma característica, né? Tem DF que é casada, tem DF que nem quer saber de marido, tem DF que tem filho, tem DF que é mãe de todo mundo, mas não vai fazer filho nenhum. É bem diverso esse mundo da divisão. Fala, Jana, pra gente um pouquinho. E são essas diferenças que faz o todo, que faz o legal e a mágica acontecer.
Então, para mim, ser DF, eu passei para a divisão feminina aos 22 anos. Né? Então, eu fiz uma continha rápida, 56% da minha vida eu sou divisão feminina. Então, E daí, e para mim, assim, é uma grande honra. A divisão feminina é eterna, né? Agora, na minha vida, dos 22 anos, é eterna. Então, assim, e é muito... É um privilégio poder comemorar os 72 anos de fundação junto com vocês e com vocês. E, assim, a divisão feminina, para mim, é nunca perder a esperança, nunca perder a paixão, é saber que por mais que a situação esteja difícil, através da prática, através do Daimoku, a gente nunca vai estar num beco sem saída. E se tiver, ele não vai não ter saída, ele terá uma saída com certeza. E orar até conseguir. Né? Nada é impossível. A gente que muitas vezes acaba se limitando e duvidando do poder que a gente tem. Então, através da prática, né, o ser DF é justamente isso, né? E para mim é muita coisa, mas assim, para falar assim já em palavras eu nem sei tanto mais o que é, porque eu não, embora, né, eu fui 2001, fui divisão feminina de jovens, mas na minha vida eu nem me lembro muito como é não ser DF. Então, é isso. Que maravilhoso, gente. Detalhe, foi ideia da Jana, esse podcast. Mas super ideia. Aí tem uma curiosidade para falar, que acho que vocês não sabem, mas quando eu comecei a praticar, a Jana foi minha responsável. Eu aprendi muito com a Janaína. E tem um momento que eu lembro... a casa da Janaína ali perto do cemitério municipal, na esquina, era meu caminho do trabalho. Eu subia a pé ali para ir pro ateliê de criação teatral. Eu subia ali e às vezes a Jana saía correndo quando ela me via passar para entregar BS. Então, assim, ela sempre me inspirou porque ela sempre fez o que ela podia fazer para entregar o BS na mão das pessoas, entendeu? Ela dança, ela faz podcast, ela faz pop. Era uma tocaia, uma arapuca. Ela ficava assim olhando na janela, né? Deixa eu jogar a rede. Não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Você tinha que, enfim. Tem mas quanto muito tempo legal. isso, gente? Foi novembro... Eu bem no início da minha prática, assim, bem no início. 2000 e o quê? 2000... Eu mudei de lá em 2009. Pode ser por aí. E isso ficou até hoje, porque assim, 2006, foi realmente 2007, uma inspiração de atuação dentro da divisão feminina. Porque eu também, quer dizer, a Jana sim, mas eu não participei da divisão de jovens, né? Eu já comecei na HCAI como divisão feminina. Eu também. Então, assim, eu observo as jovens hoje, né? Os jovens todos, mas eu fico imaginando como é que é para os jovens, né? Como é que é você começar na HCAI jovem e estar hoje, né? Na divisão feminina, divisão sênior e tal, mas eu já comecei a minha atuação na divisão feminina, e já pegando esse gancho da pergunta que você fez. Tá vendo? O que significa? Eu acho que é muita coisa, né? É um olhar aberto, muito atento com tudo, né? Assim como a Jana estava atenta com o que ela podia fazer para não perder nenhum membro, eu acho que é uma atenção redobrada. Não que as outras divisões não tenham, mas acho que tem uma coisa ali que... A DF puxa o bonde, né? Puxa o bonde, tem um time rápido, não pode deixar as coisas passarem. E assim, pensando hoje, em uma definição sobre ser CDF, é um exercício que eu levo para a minha vida no dia a dia. Como é que você é um sol no dia a dia, né? Como é que você pode ser um sol? Nossa prática é essa, né? A prática o dízimo do sol. Como é que você é um sol no seu dia a dia, no seu trabalho, no teu bloco, na tua comunidade. E assim, mesmo nos dias nublados, como é que você brilha, né? Então, é um exercício diário, brilhar diariamente, pensando que você é uma pessoa sensível, que você chora, que tudo isso que você falou, mas também como é que você faz a sua prática para você se manter um incentivador, né? Algo que nem eu lembrei da Janaína agora. Essa atitude dela, para mim, é um sol, porque eu carrego comigo até hoje. Essa ação me inspira em todas as minhas atividades que eu tenho com todas as DFs do distrito, né? Como é que eu posso estar pensando, a Sabrina mora longe? Como é que eu faço para encontrar com a Sabrina, né? A imagem do sol é muito linda, porque é luz e calor, né? Como é que se aquece? Como é que se aquece? Outra vida, né? Outra vida.
que pra Curitiba é tão significativo. Nossa, hoje em especial. Como é que- O sol tá aqui, né? Na sala. A gente precisa se manter acesa essa chama. E às vezes a gente tá apagadinha. Às vezes a gente precisa se acender pra poder acender o outro. Sim. Muito bom te ouvir, Cássia. Muito bom te ouvir também, Jana. E vai ser melhor. Não vai ser melhor, não. Vai ser tão bom quanto. Mas é a nossa DF mais novinha. Sou Como uma é que NAS, é? né? É. Então, né, como a gente tava falando, eu tô aprendendo ainda o que é ser DF, né? O que é ser essa mulher maravilhosa, né? Que o sensei, né? E as outras pessoas dentro da organização colocam tanta confiança, né? Porque a DF é que puxa o bonde, a DF que é o sol, a DF que tá sempre ali ponta firme pra tudo, né? Então, como dar continuidade a essa história maravilhosa, né, desses 72 anos da divisão feminina. E eu vejo assim, né, eu também comecei a praticar lá na casa da Jana, lá na Roberto Barroso. A famosa. A famosa. O celeiro. E assim, eu comecei com uma DFJ, tive essa grande oportunidade, né, e pude atuar muito. Eu acho que, assim, essa questão, né, da própria divisão feminina, para mim, é a questão da comprovação. Né? A comprovação de toda a grande luta que a gente emprega dentro da HK em prol do Coceirufo, né? Porque isso não tem preço. E todas as ações que a gente faz em prol do Coceirufo, elas voltam como uma boa sorte na nossa vida. Isso é fato. Né? Então, quando eu fiz a transição da DFJ para DF, a passagem, eu fui com o coração muito sereno, assim, no sentido de que eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive, né, durante a divisão dos jovens, e não tive, assim, nenhum arrependimento no quesito de deixar algo passar, né? E tenho também esse sentimento com relação à DF, né? Aproveitar todas as oportunidades. Eu acho que mudou, assim, que vem com essa maturidade que a gente tem, né? Essa sabedoria que a gente tem quando a gente vira DF, né? De ter a certeza, a convicção de que, independente do que aconteça, as coisas vão acontecer da melhor maneira possível para nossa vida, né? Então, isso eu acho que é uma coisa, assim, que eu carrego comigo. Tem um Gosho que fala, né? Que sofra o que tiver que sofrer, desfrute o que tiver que ser desfrutado, né? E a gente sabe que o sofrimento, ele é uma opção, né? A dor, ela existe, mas você sofrer por aquilo, ou usar aquilo como uma força impulsionadora para transformar a sua vida, né? É o mesmo peso que tem, né? É a mesma energia que você emprega, né? Para sofrer ou para transformar. Então, como DF, eu escolho todos os dias fazer essa transformação. Né, transformar tudo isso que me incomoda, né, todas essas causas na minha missão, né, e tentar também inspirar as outras pessoas à minha volta, para que elas conheçam essas mulheres maravilhosas e também possam estar desfrutando desses momentos, desses ambientes junto com a gente, assim. Eu acho que CDF é isso, sabe, ser essa referência. É bom, né? É responsabilidade, mas é bom também saber que a gente faz parte desse movimento, que é um movimento por um mundo melhor, não é? Sim, e eu acho que todas as divisões têm um desafio para a gente forjar a nossa vida, né? Então, estar na divisão feminina, Sensei já dizia, né? Século XXI, o século das mulheres, né? Então, tem uma grande missão para ser feita. Então, é o dia a dia da gente se desafiar para realmente fazer a nossa missão nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, tem um grande desafio e é bom. E é bom, porque a gente se percebe mesmo comprovando. São 72 anos da divisão feminina comprovando. A gente tá bem, né? 72, né? Olha aí. São 72 Aliás, eu tenho uma história bem engraçada para contar para vocês, porque logo que eu mudei para Curitiba, eu precisei fazer uma matéria para DF. E eu sabia, eu tinha pouco tempo de prática ainda, eu sabia que era rainha de alguma coisa, mas eu não lembrava do quê. Aí eu liguei... Kenia, você vai assistir, vai lembrar disso, né? Eu liguei para minha apresentadora no Rio de Janeiro, eu mandei uma mensagem, aliás, e perguntei, rainha do quê? Kenia, me ajuda, eu preciso terminar esse texto. É rainha de alguma coisa. Ela soltou uma gaitada e disse, é da cocada preta, da branca e da que puxa. Eu falei... Errada não tá. A gente é a rainha da felicidade, né? Gente, é muito legal estar aqui com vocês. Estamos aqui. Voltamos. E eu falei pra vocês, gente, que tinha uma surpresa, né? É agora.
É agora a nossa diva maravilhosa, poderosa. Espetaculosa! A gente vai ouvir a mensagem de Sensei com a Tânia Toda. Que daí? A Tânia, que é vice-responsável da Subsul do Paraná. Quanta responsabilidade, né? Tânia, você tem quantos filhos mesmo, Tânia? Tenho 3 filhos. 3 filhos e mais uma comunidade de budista inteira, todo mundo aqui pra você. Tânia, pode ler a mensagem pra gente? Com todo prazer. Gostaria, né, de fazer a leitura da mensagem do presidente Ikeda. Então, promovam em união harmoniosa e alegre o modelo de avanço número 1 do mundo. Mensagem do presidente da Soka Gakkai Internacional SGI, Dr. Daisaku Ikeda, para as atividades comemorativas dos 30 anos de sua 4ª visita ao Brasil em 1993. Meus amados e preciosos companheiros da família Soka do Brasil, efusivas felicitações pela realização da resplandecente convenção da nova partida. E também a todos os que estão participando em cada localidade do Brasil, nosso coração está ligado e é uno. Certamente, os 2 mestres devem estar observando com alegria este encontro do juramento que se realiza no Centro Cultural Campestre de magníficas árvores e flores exuberantes, próximo à estrada Tsunesaburo Makiguchi e ao viaduto Josei Toda. Em meio aos incessantes desafios que o mundo enfrenta, os companheiros do Brasil, com união harmoniosa de diferentes em corpo unos em mente e com o desafio de transformar veneno em remédio, vieram transmitindo encorajamentos de grande esperança. Nichiren Daishonin afirmou a uma louvável discípula: a distância entre as províncias em que vivemos é grande, e nesses anos e meses se passaram. Por isso, estava preocupado que talvez sua determinação tivesse enfraquecido. No entanto, a senhora tem demonstrado uma fé cada vez mais profunda, e suas boas ações aumentam sem cessar. Com certeza, este não é o resultado de ter praticado apenas em 1 ou 2 existências passadas. Verdadeiramente intrépido, essas palavras com louvor aos senhores de profundos laços kármicos que vieram acumulando grandiosos esforços lutando em prol da lei, das pessoas e da sociedade. Não há dúvida nenhuma de que os senhores, envoltos pelas recompensas resultantes das ações nos bastidores, desfrutarão a grandiosa vitória. No capítulo 25, Portal Universal do Sutra do Lótus consta: contempla os seres vivos com um olhar compassivo. O mar de seus benefícios acumulados é imensuráveis. Daishonin demonstra por meio desse trecho do Sutra que, ao incorporar a benevolência da lei mística, imensuráveis boas sortes e sabedoria, tal como o vasto mar, se manifestam na própria vida e na vida dos outros, na sociedade e na nação. Nas atividades diárias da Gakkai, preza-se com carinho a pessoa que se encontra à frente. Conversa-se com a natureza de Buda dela e assim cria-se os nobres laços budistas com ela. Esse sublime trabalho do Buda somente pode ser cumprido por nós. Então, avançando corajosamente pelo grande caminho do Kosen-rufu de profunda missão, junto com a Gakkai e os companheiros, vamos continuar transmitindo incentivos com o espírito de prezar uma única pessoa e sem deixar ninguém para trás. Em nossa terra do juramento, vamos construir a grande rede da felicidade e da paz. Rumo ao centenário da fundação da Soka Gakkai em 2030, com os jovens de altivo orgulho de genuínos emergidos da terra na vanguarda, conto com todos para que promovam em união harmoniosa e alegre o modelo de avanço número 1 do mundo.
Estarei sempre orando sinceramente junto com minha esposa pela boa saúde e longevidade, segurança e tranquilidade, bem como pela boa sorte, harmonia, glória e triunfo de todos os senhores que reluzem no fundo do meu coração. Viva a família Soca do Brasil! Em 4 de junho de 2023, Daisaku Ikeda, presidente da Soca Gakkai Internacional. Que mensagem poderosa! É maravilhoso. Eu não sei se vocês sentem isso, mas quando eu escuto essa cadência, porque tem um jeito de ler que é o jeito Gakkain. E esse tipo de frase, assim, que é a maneira como o sensei escreve. É como se a gente estivesse em casa. Eu me sinto em casa. E além de aconchego, é o estímulo, né? Eu queria que vocês falassem, antes da Tânia sair, antes dela fazer as palavras de incentivo também, vocês pudessem compartilhar um pouquinho. Primeiro, desse sentimento de ler a mensagem de Sensei, que é o nosso mestre da vida. E segundo, de ter essas veteranas. Tipo, quando a gente está diante da Tânia, quando a gente vê a Tânia falando numa reunião, e aí eu penso em várias veteranas poderosas assim, me esquenta demais o coração. Eu fico imaginando essa estrada, tudo que elas viveram, tudo que elas passaram para manter esse budismo vivo, para manter as atividades funcionando, para manter a roda girando, para que pudesse chegar em mim, para que pudesse chegar em você, para que pudesse chegar na Cássia, em tantos outros, e transformando vidas, né? Porque transforma. Fala um pouquinho, Cássia, como é que é esse sentimento? Essa pergunta tua, né, falando sobre a divisão feminina e falar sobre as veteranas, né, quando a gente comemora essa data, eu acho que tem um pouco a ver com isso mesmo, de você comemorar as vidas das mulheres anteriores que vieram antes da gente, né, porque realmente a gente está hoje nessa prática que a gente está fazendo hoje, porque outras mulheres, assim como a Tânia que está aqui hoje, nos incentivou, deu exemplo de força. Assim como as cartas do Sensei, quando eu leio qualquer carta do Sensei, a sensação que eu sinto, além de acolhedor, é que tem uma convicção de vitória, né? Tem uma orientação, direcionamento. E assim, segue esse direcionamento aqui, que não tem erro. Né? Então, essa sensação que eu tenho nas cartas e na literatura toda do presidente Ikeda. É difícil, né, você colocar em palavras o sentimento, né, que as mensagens dos senseis escritos que ele passa pra gente, assim, proporcionam pra nossa vida, porque ele conversa com o nosso coração. Né? Eu acho que independente do momento que você está vivendo, quando você lê um incentivo do Sensei, quando você lê uma mensagem tão potente como essa, é como se naquele momento o coração do Sensei estivesse conectado com o seu. Porque é uma coisa tão certeira, assim, né? E justamente são as palavras que a gente precisa ouvir, né? Como realmente, assim, é um grande mestre, né? Que sabe de que maneira incentivar os seus discípulos, né? E é muito engraçado, porque realmente são relações de vida, né? Inclusive, porque ele escreve a mensagem, né? E cada um sente de uma maneira diferente, né? Então, realmente, assim, ele consegue conectar o coração de todas as pessoas em um único momento. E eu acho que os veteranos, né? As nossas veteranas DF maravilhosas têm essa missão, né? De mostrar pra gente a importância dessa conexão com o coração do Sensei, né? De que, ainda mais quando a gente passa, né, por um processo, né, dentro da Gakkai, né, quando a gente começa muito novo na prática, né, ou vai amadurecendo na prática da fé, a gente tem muitas dúvidas, né, muitas incertezas na vida, né, e ver os veteranos ali conseguindo, através da prática, vencer uma por uma as dificuldades, isso dá, assim, uma certeza de vitória, né, tipo, o caminho é esse, né, fique tranquilo, o mestre venceu, nós como discípulos estamos vencendo e você vai vencer também. Tudo depende de você, do seu coração. Acho que os veteranos, para mim, tem essa função, assim, da minha vida, né? De mostrar que realmente, assim, é essa conexão com o mestre que faz a diferença. Né? É a continuação da nossa família. Não é à toa que o nosso lema é Shiteifune, é a nossa missão. Tânia, o que você tem para dizer para as DFs como eu? Eu tenho 10 anos de prática. A gente tem DF no bloco que é muito mais recente, 5 menos anos. O que você tem de incentivo para manter acesa essa chama?
Então, na verdade, essa maravilhosa mensagem, né, do Ikeda Sensei, né, já diz tudo que é o nosso direcionamento para esse ano. Né? Então, na mensagem, Sensei está falando de uma nova partida. Né? Então, esse mês é muito comemorativo, né? Dia 4 de junho, que você escreveu essa mensagem, mas esse mês, dia 10, a gente comemorou, né, Fundação da Divisão Feminina, e faz 72 anos de fundação. Né? Então, 72 anos, né, da nossa amada divisão, realmente, e hoje a gente está comemorando aqui, é realmente maravilhoso, não é mesmo? E, assim, então eu sinto, assim, muita alegria, né, por ter, assim, essa oportunidade da gente estar lutando junto com o mestre, né, e com a senhora Kaneko, né, e que eles estão muito bem de saúde. Né? Então, a gente passou por uma pandemia, né, muitas dificuldades, problemas, perda de pessoas muito queridas. Né? E se hoje a gente está aqui, né, comemorando 72 anos da nossa fundação, é uma grande vitória. Né? Já somos vitoriosas. Já somos vitoriosas. Né? Então, o que eu posso, assim, né, dizer para vocês todas, né, que né, vamos, assim, recitar, assim, o Daimoku de juramento. Né, que nós vamos vencer nossas companheiras, nossa família. Né? Então, quando sentir, assim, que, né, porque as dificuldades sempre vêm, mas quando a gente sentir que, né, a dificuldade, o desânimo, né, tá vindo, né, no nosso coração, a gente... Aí que a gente desafia. Aí que a gente... estudar. O estudo é muito importante. Né? Então, quando a gente estuda as cartas do Nichiren Daishonin, as orientações do Ikeda Sensei, né, e a gente coloca assim, nossa, na nossa vida, eu preciso mudar. Né? Aí a gente começa a sentir aquela alegria, porque a gente começa a fazer a nossa revolução humana. Né? E o encontro desse ano, o tema é Revolução Humana, né? Que não é nada fácil, né? Mudar aqui dentro, né? É muito difícil, né? É mais fácil a gente querer, né, culpar os outros, mas mudar aqui dentro é muito difícil. E é tão importante, né, olhar para dentro, né, Tânia? Muito. Como que a nossa prática da fé ajuda nesse olhar para dentro? Tem que ser um olhar rigoroso, um olhar de compaixão? Como que a gente precisa se olhar? Um olhar, assim, com sabedoria, né? Recitar esse Daimoku, né, para ver o que eu preciso mudar. Porque muitas vezes a gente, né, sabe já, né? Mas tem vezes que a gente fala assim, mas o que eu preciso fazer para mudar, né? Como que eu vou mudar, né? Então, quando a gente lê, né, que nem a Sabrina falou, esse espírito de mestre e discípulo, né, e a gente consegue colocar na nossa vida, né, surge assim uma alegria muito grande, né, que ninguém tira, mesmo as dificuldades, né, surgindo, a gente sabe que a gente vai vencer, né? É maravilhoso essa prática, e na mensagem também está falando assim, visando 2030. Né? Então, como que a gente quer estar em 2030? Afinal de contas, é só a gente que a gente muda. A gente não consegue mudar o outro, né, Tânia? Não. É a gente. A gente que Esse muda. foco tem que ser pra gente. E visando lá 2030 mesmo, né? E quando a gente muda, tudo muda, né? Família, os vizinhos, o trabalho, né? Mas essa mudança aqui dentro, né? Ai, Tânia, que delícia te ouvir. Que coisa boa. Acho que a gente tem que agradecer a presença da Tânia aqui. Vamos dar uma salva de palmas, como se a gente estivesse abraçando ela. Obrigada, Tânia, obrigada. Eu que agradeço, assim, essa maravilhosa oportunidade, né, de estar aqui hoje com vocês, né? E, assim, um dia tão importante, né, comemorando esses 72 anos, né? Então, que juntas, né, a gente possa fazer uma grande luta, né? Escrever uma grande história. Vamos pegar todo mundo aqui? Todo mundo põe a mão aqui, põe a mão aqui. E aqui, Jana, põe a mão aqui também. Vai aqui. Vamos falar nosso lema junto? 1, 2, 3 e... Shiteifune é a nossa missão! Obrigada.
Obrigada, Tânia. Mas para continuar o nosso papo, vamos falar um pouquinho da matéria? Sim, importante. Vai entrar então na tela. Na matéria, ela está falando sobre os 7 indicadores. E eles podem ser observados diariamente na nossa vida, para nos ajudar a alcançar a revolução humana. Eu vou ler só o título e cada uma de nós vai fazer a leitura, então, do descritivo de Sensei e comentar os 7 indicadores. Pode ser? Pode ser. O primeiro indicador é a saúde. Ter uma vida equilibrada. Sá. Gente, eu sou canceriana, não sei o que é equilíbrio. Mas a gente tenta. Então, para começar, deixa eu ler uma orientação aqui do Sensei que fala sobre a saúde. Ele fala assim: esforcemo-nos para demonstrar provas reais da fé, vivendo de maneira saudável. Obviamente, somos de carne e osso, e não há como escapar de ficar doente algumas vezes. Mas devemos sempre recitar Nam-myoho Renge-kyo com seriedade pela saúde e nos empenhar profundamente para alinhar nossa vida ao ritmo fundamental do universo. Né? Eu acho que esse ritmo fundamental do universo é o que move a gente, assim, nesse caminho mais saudável. Porque, né, a gente tem vários tipos de saúde, né? A física, a saúde emocional e, nesses tempos, principalmente a questão de saúde mental, né? Que é algo muito importante e que, independente de quanto a gente fale, as pessoas ainda têm muita resistência, né? Com relação a procurar ajuda para a saúde mental, né? E, assim, a nossa prática, realmente, é pra gente conseguir enxergar, né, o melhor tratamento, o melhor médico, né? Abraçar tudo que a ciência tem para nos oferecer, né? Então, assim, eu acho que essa questão de a gente ter uma vida saudável é ter uma vida feliz, sabe? Quando você é feliz, você é saudável. E para isso você tem que buscar todas as ferramentas para que você possa, né? Fazer, a gente, a mulher, a gente todo ano tem que ir lá fazer o preventivo. Ai, bem legal lembrar isso. A gente tem que cuidar fazer os nossos exames de rotina, cuidar da nossa saúde, conversar, estar aqui entre amigas conversando. E isso é cuidar da nossa saúde. Né? Ter lazer, né? Olhar, acho que a vida de uma maneira um pouco mais leve, né? E ter essa responsabilidade com a gente mesmo, porque a gente, principalmente, né, DF, né, a gente tem muito do cuidar, né? Sim. O cuidar do outro, o cuidar do outro. E a gente tá se cuidando? Eu acho que a saúde realmente é um ponto muito importante pra gente olhar pra nós mesmos, assim, sabe? E ver se a gente tá tendo esse mesmo cuidado que a gente tem com o outro com a gente mesmo. Fica aí a reflexão. E o segundo indicador? Quem vai falar pra gente é a Cássia sobre a jovialidade, manter o coração eternamente jovem. Então, tá bom. Então, o trecho da carta fala, assim, da matéria, né? Fala, aplicar-nos com máxima energia à prática budista e continuar nos polindo e desenvolvendo incansavelmente fará com que permaneçamos com a juventude espiritual. Bom, a gente sabe, a gente fala muito sobre isso, né? O presidente Ikeda, ele sempre evidencia os jovens, mas ele diz que o estar jovem é o que é o importante, né? A gente nunca se deixar abater. A prática budista, ela potencializa a nossa energia. Então, eu posso estar com meus 72 anos, mas eu tenho um espírito jovem dentro de mim, né? Que me faz ter boas proposições no mundo, continuando tendo ideias, essa jovialidade que o presidente Ikeda fala, que essa ânsia, né? De fazer, de não desistir, de estar sempre buscando, né? Então, essa jovialidade, vejo para mim hoje, assim, que é um estado de busca sempre, né? E não se abater com a idade. Porque se eu penso, por exemplo, no presidente Makiguchi, ele teve um encontro com essa prática aos 60 anos. Sim. E olha quanta coisa ele revolucionou, né? Então, se a gente se coloca num lugar que eu não estou mais disponível para fazer algumas coisas, a gente não encontra a beleza da vida que está ali batendo na nossa porta. E essa prática no dia a dia, o Nam-myoho Renge-kyo, faz com que a gente tenha essa sabedoria e consiga acessar as informações que estão ao nosso entorno, porque a nossa prática também é para ter essa inteligência de atuar nela no momento presente, né? Então, independente se estou com 20, 60, 70... Sou jovem. Sou jovem.
São jovens. É o que a Tati sempre comenta, né? Não criar rugas no coração. É, Nossa, mas eu é, acho isso imagem muito é perfeito. Sou uma jovem crocante, mas sou Né? Bem bom isso, gente. Espírito de procura. É o que a Cássia trouxe. Vamos para o terceiro indicativo, então. Boa sorte. E aí, Jana? Adornar a vida de boa sorte com a alegria da prática da fé. Gente, eu vi que era esse meu trecho, eu achei engraçado, porque a minha filha, a Marina, ela sempre fala, nossa, pode estar acontecendo a pior coisa, a mãe tá rindo. Pô, vou chorar, né? Daí eu crio a ruga na cara, né? Porque daí você também, então, assim... E isso, né? Agora eu vou falar sério, que leu o que o Sensei fala sobre isso, mas isso é muito... E é uma habilidade também que a gente consegue, através da prática, né? Eu já sou sagitariana, já sou meio alegrinha mesmo, já sou meio animada, então, mas assim, através da... Mas uma coisa consciente, né? Não é uma coisa assim, não, né? Então, mas é isso que eu falou da alegria, eu me lembrei. Né? Às vezes também. Não. Então, dando continuidade à recitação do Nam-myoho Renge-kyo, dedicando-nos ao Kosen-rufu e triunfando como budistas em nossa vida diária, adornamos de boa sorte a nós e a nossa família. Em nossa sociedade turbulenta, essa boa sorte nos protege e traz a vibrante prosperidade. Então, aqui quando fala, né, de família, que é o menor núcleo da sociedade, é a família. Então, dentro da família, nós, principalmente como divisão feminina, através da nossa prática, adquirir essa confiança. Muitas vezes os filhos, né, não querem, não estão ali e tal, mas assim, pode ter certeza absoluta que eles sabem para onde eles devem correr no momento que eles precisarem na vida deles. Então, isso, assim... E na sociedade também, né? Muitas já devem ter passado por isso, assim, das pessoas irem se aconselhar, ou uma palavra que você fala, puxa, era isso que eu precisava ouvir hoje, né? Então, tudo isso vem da nossa prática, né? Vem da recitação do Daimoku e se torna uma coisa muito natural. Às vezes, a gente até tem aquela ação, mas a gente não percebe. Sim, né? Tipo, assim, aquilo flui, assim, de uma maneira... assim, muito natural. Então, e na questão da sociedade, é isso também, né? Porque está todo mundo competindo, todo mundo, principalmente agora nas redes sociais, né? Todo mundo só come bem, só vai em lugar legal, só viaja para muitos paraísos. Só fotos bonitas, né? lindas. Exato, as melhores roupas e não sei o quê. E quem não tá nessa, tipo, acaba às vezes se sentindo diminuído e pode causar, assim, como a Sá falou, de saúde mental, muitos problemas, né? Então, é legal compartilhar essas coisas, nossa, maravilha, né? Mas, assim, quem não está compartilhando também, até que nós, né, também, não são todos, né, que têm a mesma condição, enfim, mas que a gente não se sinta diminuído, né? Influenciado então, por isso. ou fique, sabe, que aquilo vire um sofrimento, né? A gente Que aquilo é curta. só um recortezinho. A parte que eu então, escolhi essa parte. Como se fosse o mas tema. todo mundo vê os tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu tomo. Exatamente. Não, ninguém sabe o tamanho do rolê que foi para a treta que foi para chegar ali, naquele momento. Então, eu acho que a gente até, assim, através da nossa prática, ser essa pessoa de confiança na sociedade, né, nesse mundo tão competitivo, polarizado, enfim, que a gente seja esse ponto de equilíbrio. Não é fácil, né? Porque às vezes a gente também está ali com um turbilhão de coisas, mas naquele momento exato a postura é correta. Naquele momento que realmente vai fazer a diferença na nossa vida e na vida de quem está próximo. Então, eu acho Isso, que o boa Sensei... sorte. Exatamente. Essa é a Isso boa é boa sorte da sorte. prática. E é sabedoria. E a Jana já adiantou um pouquinho o tema que é da sabedoria. E como tudo, Tudo na nossa conectado. vida, tá tudo conectado, interligado, né? O item é lapidar a nossa vida e nos aperfeiçoar como seres humanos. Sá. Então, para iniciar, tem uma frase que diz, né? Lapidar nossa sabedoria e intelecto, negligenciar esse aspecto, nos destinará à derrota na sociedade. Então, né, eu acho assim que, conforme a Jana puxou o gancho, né, a gente está vivendo um momento assim, de tanta intolerância em todos os sentidos, né? Um mundo tão polarizado, assim, e todo tão latente, né, que a gente precisa ter essa sabedoria e esse intelecto, né? A gente precisa estudar, né? Estudar sabedoria, né?
essa sabedoria da vida mesmo, sabe? De olhar para o outro. E o budismo, ele é muito isso, né? Você respeitar o estado de Buda das outras pessoas, né? Então, olhar para as outras pessoas como seres humanos. Então, quando a gente consegue pôr isso em prática na nossa vida, a gente leva a vida a um outro patamar, né? Que é o respeito à dignidade da vida. E acho que isso é muito importante, porque é o que mais está faltando, né? Hoje em dia, assim, a gente vê assim, o mundo tá num estado de fome, né? De fome mesmo, assim, que sou eu, né? O que eu quero, o meu lado, né? O que eu acho, o que eu penso, e nunca o outro, né? Então, a gente utilizar a nossa inteligência para entender, né? O estado de vida da outra pessoa, a condição de vida do outro, o que ele está vivendo. E isso é muito importante. E o budismo nos pondera, né? Traz essa sabedoria pra gente de conectar os corações, né? Quando a gente conecta os corações, independente do que a gente acha, o que a gente vive, né? Quais são as nossas escolhas, são seres humanos, né? E o sensei, ele fala muito isso, né? O que importa é a pessoa que está na sua frente naquele momento. Não é fulano, ciclano, beltrano. É ali, né? É a pedrinha no lago que a gente sempre fala, né? Aquela ondinha que vai fazendo e vai espalhando. Então, quando uma pessoa muda, realmente tudo muda, né? É o reflexo, não adianta. Posso complementar uma coisinha, assim, pensando... Não, é que eu fiquei pensando nisso que você falou e que a Jana comentou, que, assim, como a gente vem de uma pandemia e que hoje, assim, o virtual é muito forte na nossa vida, e o quanto as imagens, elas parecem que são tão verdadeiras, a gente está vendo só um trechinho delas, né? O quanto que é importante que essa nossa prática seja bem assídua e potente para que a gente saiba o que dizer, o que postar, o que falar, quando silenciar, né? Porque eu falei com alguém hoje e a gente ficou falando sobre isso. A gente não sabe o que está acontecendo naquela casa. Depois da pandemia, mais ainda, a gente não sabe o que está acontecendo em algumas casas. Então, o quanto a nossa prática tem que ser... A gente já era boa, tem que ser mais ainda agora, porque é outro mundo, e o Sensei fala, a gente tem que atuar de acordo com o mundo que a gente vive hoje. Esse mundo que a gente está vivendo é um mundo pós-pandêmico, onde todo o virtual virou vida mais do que a vida real, né? Então, quanto é precioso realmente seguir as orientações, levar elas assim, essa matéria em especial, né? Levar ela na última... O estudo, né? Um dos nossos pilares, né? A gente precisa adquirir esse hábito, né? Para a nossa vida, assim, de ler, de estudar, de entender, de ir atrás, buscar, né? Então, eu acho que isso é muito E levar importante. a termo. É isso mesmo. E levar a termo, é colocar. Se eu não conseguir realmente hoje, amanhã eu vou tentar mais um pouco colocar isso aqui na minha vida, porque é uma orientação muito assertiva, né? Pensando na humanidade, né? Então... E como está tudo conectado, todos os indicadores, a Sá falou sobre saúde, e saúde é evitar os excessos, é evitar essa exposição, é ter sabedoria, é ter boa sorte, é ter jovialidade. E eu fiquei com o indicador aqui, porque ele está bem no meio, gente. E aí eu puxei para mim, que é a paixão. A ardente paixão e a devoção ao Koserufo revigora a vida. Podemos ter toda a inteligência do mundo, mas sem paixão seremos iguais a mortos-vivos. A paixão também é requisito para a felicidade. O fato de sermos felizes ou infelizes na vida é definido em grande parte pelo grau de intensidade de nossa paixão. E aí eu conecto paixão a propósito. Quando a gente fala de Kosenrufo, talvez alguém esteja assistindo, não seja desse budismo, Kosenrufo é uma palavra em japonês, mas é uma malha, um tecido humano, onde cada célulazinha desse tecido são pessoas que estão conectadas para transformar esse nosso lugar para que reverbere e transforme o mundo. Então é paz mundial também. E a gente tem esse propósito, e a gente acredita nele. E às vezes fica bem difícil, mas a gente segue acreditando, senão a gente não estava aqui hoje. A gente segue acreditando, senão a gente não fazia o Daimoku. A gente segue acreditando, senão a gente não ia para a nossa reunião. E não permanecia se estimulando e levando. E às vezes é bem complicado mesmo, fica sobrecarregado, são tantas as tarefas. Às vezes as pessoas olham para a gente como se a gente fosse ingênuo demais. Esse bobinho dessa religião estranha. A religião é estranha porque nem todo mundo vive, ou nem todo mundo teve a oportunidade de acessar essa filosofia, mas é uma filosofia que revigora, que traz sentido, que reorganiza cada célula da gente,
que organiza a nossa saúde, que traz a boa sorte, porque aí a gente enxerga as coisas com mais Nos sabedoria. mantém jovens? Exatamente, nos mantém jovens. A gente precisa olhar para a gente mesmo, a gente não muda o outro, a gente muda a gente. E é com essa meditação e esse foco que a gente faz essa transformação. Por isso a importância dessa paixão. Se a gente está apaixonado, a gente é sol. A gente aquece a gente e o outro. E o próximo indicador, para a gente tocar o bonde, tá com a Jana e fala sobre filosofia de vida. Ah, não, tá aqui. Convicção. Acreditar que tudo pode ser transformado. Jana. É isso aí. Então, o trecho que a gente vai estudar, então fala assim, que sem filosofia de vida e sólida convicção, somos um navio sem bússola. Sem ter ideia da direção que devemos tomar, seremos arrastados pelos ventos do destino e terminaremos como um navio que naufraga nos recifes. Nossa, é até poético, né? Assim, esse da convicção, eu fiquei pensando sobre o que falar, né? Eu, esse ano, assim, é bem legal. Dia 5 de julho, completo 39 anos de prática de budismo. Então, faz 39 anos que, sabe, todos os dias, você renova, né? A minha convicção, tá ok. Não, hoje tá, né, em tudo, até para errar com convicção, né? A gente tem esse treinamento, assim, claro que não é assim, né? Mas a gente sabe, assim, cada um sabe o que significa na sua vida. É essa convicção, então é renovar o juramento, é um pouco mais do que fé, é acreditar com fé. Essa é a diferença, né? Isso que a gente fala do Shinjin, não é apenas uma fé, é acreditar com toda a fé. Então, aí, quando fala que naufraga e tudo mais, isso, porque assim, a gente tem muita boa sorte, porque a gente tem o Gohonzo, a gente tem o mestre, a gente tem os companheiros, mas em muitas circunstâncias da vida da gente, a gente só tem o Gohonzo e o mestre, né? No sentido do impresso, a importância do impresso, das orientações. Então, o que eu posso dizer sobre convicção, até nesses momentos, que às vezes a gente não tem ninguém, a gente tem a gente, daí a gente se abraça, a gente se acolhe, e isso, assim, fortalece e passa para as outras pessoas, né? Tipo, se eu conseguir superar, você também vai conseguir. É ter essa convicção, né? Em você e no outro. Então, é um exercício, né? Um exercício eterno. Sim. Nossa, que maravilhoso te ouvir. Sabe por quê? Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, tá no Gohonzo, não tá no Gohonzo, tá em mim, o Gohonzo é espelho. Uhum. Mano, acredita em mim. Pega no colo, eu vou olhar pro Gohonzo, eu vou fazer o Daimoku, porque aqui dentro vai aparecer a sabedoria, vai dar o estalo e eu vou encontrar a resposta. Eu faço essa prática para que essa força, não é? Sim, evidencie. Evidencie. Bora pro próximo. Vitória. Ser vitorioso é o caminho para comprovar a justiça e a vitória. Cássia. Yes. Então, o trecho da matéria fala assim, o budismo é uma batalha para vencer. Então, já diz bastante coisa, né? O budismo é uma batalha para vencer. Não está dizendo que vai ser fácil, é uma batalha, mas é para vencer. E quem decide se vai vencer é com a convicção que a Jana falou, a gente que decide que vai vencer. A revolução humana é alcançada obtendo-se um êxito após o outro. Uma vida vitoriosa é uma vida de revolução humana. Então, a revolução humana é o tema, né, da matéria, né, e é maravilhoso isso, porque essa prática nos proporciona que a gente se transforme. E revolução humana é o quê? É forjar a si próprio a fazer algo diferente, né? Se você quer um resultado diferente, você faz um antes diferente. Então, essa é a proposta, né? Se eu hoje briguei com a Marcele, eu vou me policiar, me preparar para amanhã ser diferente. É esse o objetivo da nossa prática, né? De não repetir ações que depreciem outras pessoas, que depreciem a sociedade. É fazer algo que estimule e incentive as pessoas. Então, a revolução humana, cada um aqui poderia dizer algo, e né, cada um sabe onde é que está fazendo a sua revolução humana, e todo mundo faz revolução humana. Todo mundo pode fazer. Se faz, é que tem que querer, né? Todo mundo pode fazer a revolução humana, e essa prática proporciona isso, né? Esse olhar para si próprio e onde que eu quero transformar. E não é uma mágica, né? É uma determinação do dia a dia, de saber onde é que eu quero mexer, e a gente não muda assim,
né? Eu, como a Joana falou, vai fazer 39 anos, vou fazer 19 em agosto, 19 anos de prática. Então, também, já sou bem diferente daquela mulher que quando começou. Mas eu tenho muita coisa para mim, essa evolucionar. questão da revolução me remete a estarem sempre em ação, né? Sempre nesse caminho, nessa transformação, né? Se a gente parar, vai transformar o quê? Vai revolucionar o quê, né? Então, a revolução, ela remete isso, a essa ação, né? Essa ação Consistência e diligência. E eu fico pensando que a nossa revolução humana, ela é provocada pelas pessoas que estão no momento da vida com a gente. Porque tem uma outra imagem que diz, né? A gente vai se lapidando. Então, todas as pessoas que estão entrando nas nossas vidas estão proporcionando uma nova revolução. Algo que a gente não tinha percebido ainda. Então, é tudo muito complexo, grandioso, mas maravilhoso, né? Você tá tudo harmonizado, Sim, você não sai do lugar, né? Porque a gente é uma dimensão de coisas. Universo. Somos uma dimensão, então tem coisas que a gente nem percebeu. Quando chega alguém novo no nosso meio, ambiente, ela pode provocar coisas boas e pode provocar coisas delicadas que a gente não quer olhar. Mas é tudo uma questão, eu vou olhar para isso aqui agora, vou praticar esse Nam-myoho Renge-kyo e vou saber que ação que eu devo fazer na sequência para seguir na minha revolução. Essas fujimbos maravilhosas comentaram os indicadores só da matéria. A matéria está toda incrível. Então, se você não leu ainda, pede para tua responsável, dá um jeitinho, vai atrás, porque vale a pena. Tá acabando, minha gente. Tá acabando. Mas para a gente encerrar o nosso papo, a gente vai falar um pouco ainda sobre o sonho de cada uma de nós. O sonho principalmente para nossa divisão. O sonho para Fujimbo, para a divisão feminina. Como é que a gente imagina a divisão feminina da nossa localidade e do mundo em 2030, como a gente é provocado a pensar? Pode falar quem quiser começar. Nossa, maravilhosa reflexão. Bom, São tantos sonhos, né? são muitos, são muitos. Eu hoje, pensando no dia de hoje, nessa comemoração que a gente está fazendo, né, nesse mês de junho, eu posso dizer que eu sou uma mulher muito feliz com todas as minhas escolhas. E eu desejo para todas as DFs do meu distrito centro cívico que elas sejam mulheres felizes e satisfeitas com as suas escolhas. Que elas estejam bem. E pensando no distrito, na sala no Toda Kaikan, quero ver esse próximos meses repleto de DFs lá, apoiando, acolhendo, sendo o sol, brilhando na nossa sala do Toda Kaikan. Ai, que delícia. Que bom de ouvir, Jana. Verdade. Sabe que a Marcele falou de sonhos, e interessante, essa matéria que na verdade, eu vou falar do sonho, mas antes, eu estava refletindo, com os meus botões, qual o meu maior medo, né? Qual que é o meu maior medo? E depois que eu vi a matéria, realmente, o meu medo é não ter paixão por algo, perder, sabe? Não estar apaixonada, não por alguém, mas pela vida, pelas coisas, pela prática, pelas pessoas, pela Gakkai, pela luta, né, do Kosen-Rufu, que a gente tem essa oportunidade, e esse é o medo. E o meu sonho é, assim, sonho que, sabe, que cada um, que eu possa ser uma pessoa de confiança onde eu estiver, né, na minha família, no trabalho, na vida, na organização, enfim. E que, assim, as mulheres, principalmente, né, tipo, sabe, que se permitam ser fortes, que se permitam, assim, acreditar nelas, né? A gente está comemorando 72 anos, quer dizer que o Josei Toda, lá em 1951, ele já sabia o poder das mulheres. Né? O sensei, nos anos 80, falava: as mulheres estarão liderando o século XXI. O século XXI é das mulheres. E a gente, lá nos anos 80, aquilo parecia tão longe, e a visão do nosso mestre era essa, né, das mulheres do século XXI. Então, nós somos essas mulheres. Então, assim, o meu sonho é que todas, assim, possam saber que elas têm todo o potencial para ser felizes, né? Cada uma com a sua característica, que a gente possa ser muito feliz. Claro que nem tudo serão flores em todos os momentos, mas que mesmo na dificuldade a gente consiga se encarar como uma oportunidade, porque daí o resto vem. Sim. Né? Que a gente não se limite. Eu acho que o meu sonho é esse. Eu não posso perder a minha paixão e não posso me limitar, porque daí isso vai expandir para quem estiver perto de mim. Para mim, nesse momento, pode ser que daqui a um tempo mude, mas eu acho que não. Mas a princípio é assim, eu vejo assim, sinto assim. Ai, muito lindo. Sá?
Olha, são tantos sonhos, mas eu acho que nesse momento, né, que a gente consiga se enxergar as nossas companheiras por esses olhos, né, que o presidente Toda teve, que o Sensei tem, né, enxergar as mulheres como esse brilho e essa magnitude que nós temos, né, que às vezes a gente não consegue se enxergar assim, né, a gente acha que a gente não tem força, que a gente precisa só aceitar aquilo que impõe pra gente, né? Que a gente não consegue dar conta de tudo. Enfim, a gente não consegue acreditar nesse potencial ilimitado, mas nós somos Budas. Somos mulheres Budas, né? Então, eu acho que a gente não pode se contentar com pouco. Então, que essas mulheres maravilhosas, né? Elas se contentem única e exclusivamente com isso, com o que um Buda merece, né? Que é a felicidade. Nada menos que isso. Nada menos que isso. Nada menos que isso. Que mulheres. Você mulheres vai falar Eu vou também? falar. Eu sonho tanto, mas eu sonho em continuar com vocês. Em continuar na HKAI e assim, cada vez mais empoderada, empoderando e participando da vida de mulheres poderosas, empoderadas. Eu visualizo esse empoderamento a partir da célula da minha família, das DFs, de dentro de casa. E eu tô falando de você, minha mãe. E das manas. Vocês sabem o quanto é importante para mim ver vocês mais fortalecidas. Engraçado, quando eu comecei essa prática, eu imaginava asas saindo das minhas coisas. Eu sou muito viajada. Mas eu queria... Eu não sei, eu não era uma vida, eu não tinha um sofrimento. Depois até coisas se levantaram mais agudamente, mas eu queria me sentir voando. Eu queria que saíssem asas das minhas costas. Na época eram asas de borboleta. E hoje eu imagino, eu já sinto essas asas. Eu já sinto essas asas crescidas, tonificadas, grandes. Eu preciso continuar batendo essas asas todos os dias, fazendo esse daimoku, ouvindo vocês, exercitando o incentivo junto no meu bloco com as DFs que estão afastadas, porque eu sinto muita falta de muita gente. Então, quando a Cássia vê essa sala repleta, eu vejo também. Para estar junto da gente, para estar crescendo, para estar cada vez mais lançando luz sobre nós mesmas. A gente não muda o outro, a gente só muda a gente mesmo. E essa revolução depende de cada uma de nós. Só que quando a gente está perto da luz, a gente se ilumina mais fácil também. Ou seja, a gente precisa ouvir esse Nam-myoho Renge Kyo, repetir essa filosofia, esses ensinamentos, a filosofia de Sensei, as palavras de Sensei, porque a gente sabe da transformação que fez na nossa vida. Então, a gente também sabe que pode transformar a vida de muita gente. Né, mulherada? Yes. Isso! Com silêncio, né? Todo mundo absorto. Absorvendo. Que esse podcast possa trazer frutos. Foi ideia da Jana. Ai, gente! E foi delicioso. Foi uma grande oportunidade. A gente estar nessa sala, é uma grande gratidão. Ter essa oportunidade, ter o nosso super sênior master da tecnologia. Uhul! Que circula em todas as divisões, nos grupos Que se Exatamente. arritmeticamente. Acumula muita boa sorte. Acumula muita boa sorte. Ainda bem, porque é minha marida. Gente, e a gente finaliza então fazendo o nosso juramento, todo mundo junto, pode ser? Muito mais daimoku. E Shiteifune é minha vida. Aê! Beijo, povo! Tchau! Feliz aniversário! Obrigada pela presença! Beijo! Esperem o próximo. Ah, com certeza!